Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Café, Prosa e Saúde. Estamos aqui em mais um episódio para falar um pouquinho mais sobre o universo feminino. Meu nome é Marcela Araújo, sou acadêmica do terceiro período de medicina aqui da UniRV Campus Lusiânia. Oi pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Café, Prosa e Saúde. Eu sou Isadora Lima, eu sou acadêmica de medicina do quinto período e tô aqui hoje para participar desse bate-papo, conversar um pouquinho e trazer um pouco de conhecimento para vocês. Então, hoje temos uma convidada aqui super especial, uma pessoa que é muito importante aqui para o nosso campus e para a gente também, que é a Thalita. Seja bem-vinda, Thalita. Eu que agradeço. Você poderia se apresentar um pouquinho para a gente? Eu sou a Thalita Grande, né? Em termos de formação, eu sou bióloga, né? Sou bacharel em Ciências Biológicas. Me formei pela Universidade Federal em 2009, idos 2009. Sequencialmente continuei a pós-graduação, então eu fiz mestrado na mesma instituição, na área de ecologia. E posteriormente fiz o doutorado aqui na Universidade de Brasília, também na área de ecologia. Concomitante eu fiz uma pós-graduação lato sensu, na área de geoprocessamento ambiental, então eu segui a trajetória acadêmica nessa área dentro das ciências biológicas. Bom, e hoje vamos falar de um tema aqui, né, que é muito importante. Tem algumas dúvidas e durante esse bate-papo aqui vai ser super legal. A gente vai conversando. Vamos esclarecer um pouquinho sobre os desafios da maternidade. Que tal a gente já começar com a primeira pergunta, né? Vamos lá. Então, Thalita, hoje em dia sabemos que as mulheres, né, elas estão deixando para ter filhos mais tarde. Seja para cuidar da carreira, trabalho, independência financeira. Será que essa decisão, essa espera tem um impacto na saúde do bebê? Então, vejam, realmente, né, a posição da mulher mudou muito, né, nas últimas décadas, né, a posição da mulher na sociedade, no mercado de trabalho. Então, toda essa mudança implica também numa mudança a respeito da reprodução feminina. Então, a mulher no mercado de trabalho, muitas vezes, atualmente já, no caso de uma família, a renda masculina muitas vezes nem é suficiente mais para dar conta, né, das despesas familiares. Então, isso implica que a mulher saia de casa para trabalhar. Saindo de casa para trabalhar, e muitas vezes ela se dedica muito tempo ao estudo para conseguir uma formação, né, uma posição no mercado de trabalho, ela acaba adiando realmente a chegada dos filhos, né. Lógico que alguns estudos, né, tradicionalmente têm relacionado a idade materna avançada ao surgimento, por exemplo, de aneuploidias, né, e malformações. No entanto, esses estudos não são conclusivos, até porque grande parte dessas malformações genéticas se dão antes dos 35 anos e não após, né, como tradicionalmente se tem relacionado, né, os riscos das gestações após 35 anos. De todo modo, né, a medicina está aqui para orientar prós e contras, né, a respeito das decisões individuais. Mas a decisão do momento de ter ou não os filhos acaba continuando, né, na mão do casal, na mão da mulher, né, a liberdade dela de conceber no momento em que ela achar conveniente, né. Lógico, é bom que ela tenha uma assistência médica, faça um pré-natal bem assistido, né, faça todos os exames. Relaciona-se também, às vezes, à idade paterna, ao surgimento de malformações, quadros como esquizofrenia ou autismo, mas também não se tem muitas conclusões, né, sólidas a respeito, e nem grandes preocupações a respeito da idade paterna, mas da idade materna. Mas eu reitero essa posição de que a mulher bem assistida, né, e bem orientada pela medicina, ela vai poder fazer um balanço e tomar uma decisão, e a liberdade é dela, né, a respeito de que momento ela acha conveniente ter um filho, né, conceber. Falando então um pouco sobre as mudanças na gestação. A gente sabe que a partir ali do momento que você tem o resultado ali, você sabe que deu positivo e recebeu ali o resultado da gravidez, você sabe que está grávida, aparecem muitas mudanças, tanto mudanças externas quanto internas. A gente queria que você falasse um pouco pra gente quais que são essas principais mudanças que acontecem aí, quais que são os sintomas, e falar um pouquinho também sobre a sua experiência pessoal, como que foram nas suas gestações,
E também uma dúvida que a gente trouxe é se existe alguma diferença nos sintomas que são manifestados entre uma gestação de meninos e de meninas. Bom, eu sou casada e mãe de 4 filhos, né? Gestei 5 vezes, mas sou mãe de 4 filhos. Né? Então, tive uma perda gestacional depois da minha primeira filha, né? E sim, as mudanças são enormes. Na verdade, a gestação é o processo, né, o fenômeno imunologicamente mais complexo do corpo. É uma gestação, porque o seu corpo ele não elimina, né, aquele novo ser que está crescendo ali. Então, imunologicamente é o fenômeno mais complexo que o corpo humano pode viver, né? Então, são muitas mudanças, realmente. O aporte de progesterona e estrogênio, né, que vai crescendo para manter esse bebê ali, para que ele justamente não seja expulso do corpo materno, né, causa uma série de alterações, né, imunológicas, circulatórias, né, em termos de pressão arterial. Então, no início da gestação, o corpo está se adaptando a essa dose altíssima de progesterona, então as mulheres sentem muitas náuseas, né, muito enjoo, muita sonolência. Então, existe um aumento também do volume sanguíneo, né, na mãe. Isso causa toda uma lentidão metabólica no corpo, né? Então a mulher demora aí algumas semanas para se acostumar com esse novo volume sanguíneo, e com toda a demanda energética que aquele embrião está causando dentro do corpo dela, né? Então muitas náuseas, muita sonolência, inapetência muitas vezes, até desmaios eventualmente, né? Baixa de pressão arterial. Tudo isso acontece no primeiro trimestre, né? Até ali entre 12 e 16 semanas, né? Algumas mulheres, até a partir desse momento, podem até continuar tendo quadros de náuseas, né? Mas é um contexto mais raro, chamado de hiperemese gravídica, né? Mas geralmente, na ausência da hiperemese gravídica, com 12 a 16 semanas, você já encerra ali esse primeiro momento mais difícil e depois, pronto, né? Seu corpo está bem adaptado, aquele embrião está bem instalado, né? Ele já não é chamado de embrião mesmo, ele já é considerado um feto. E aí, aquela sonolência, né? Todo aquele cansaço inicial, ele vai embora, né? E você desfruta do resto da gestação já com uma disposição melhor, né? E maior. Sim. Sabemos também que durante a gestação, os hormônios vão mudar, o corpo muda e a mente também. A mulher ela pode sentir medo, insegurança, ansiedade. Queria saber um pouco mais de você. Como você percebeu essas questões emocionais em sua gestação e o que te ajudou a manter o equilíbrio? Ótimo. Partindo então para a próxima pergunta, a gente, de acordo com o que a senhora falou e pelo que a gente sabe, acontecem muitas mudanças. E aí com isso, a gestante ela acaba ficando um pouco mais preocupada, com certeza, com a alimentação, com o que vai ter que ser suplementado,
Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho pra gente sobre a importância da alimentação, a importância da suplementação, o que suplementar e no que ajudaria, por exemplo, a prevenir. E queria que a senhora falasse também pra gente. Ácido fólico e metilfolato é a mesma coisa? Ótimo, vamos lá. A alimentação nesse momento de um contexto gravídico é muito importante, né? Existe uma vida surgindo, né? E ela é desse tamanhozinho e depois ela se torna um bebê enorme, né? Então, o corpo da mulher, ele é o depositário dessa nova vida, né? E quanto melhor essa mulher se nutrir, melhor é o desenvolvimento desse bebê. Mas existe aquela falsa ideia de que a mulher tem que comer por 2. Ela não tem que comer por 2, ela tem que comer duplamente bem. São coisas diferentes, né? Diferente. Porque mulheres que comem por 2 engordam muito, como foi o meu caso. Né? Infelizmente eu engordei nas 3 últimas gestações 20 quilos. Foi mesmo? E isso é muito. É muito, principalmente no final, né? O ganho de peso no final é expressivo do bebê, então ele já está perfeitamente formado, então a partir ali de 30, 32 semanas ele está ótimo e ele começa só a ganhar peso, né? Então ele fica ali um bom período de algumas semanas só engordando e a mulher engordando junto, né? Então, esse ganho de peso não é legal, né? Não é legal porque pode desencadear quadros como diabetes gestacional, né? Mudanças na pressão arterial da mulher. Então, a alimentação tem que ser bem balanceada, no sentido de comer duplamente bem e não de comer por 2. Ela não precisa comer por 2, né? Porque se ela come por 2, ela vai engordar muito. Então, o ideal é que essa mulher engorde entre 8 e 12 quilos. Lógico que é preciso sempre ponderar esse ganho pelo IMC inicial. Né? Então, depende do IMC inicial da gestante, né, da mulher. Ela poderia ganhar um pouquinho mais se ela era uma mulher muito magrinha, por exemplo, né? E se ela também estava já em sobrepeso, ela vai ter que ganhar um pouco menos que 8 até. Então, essa margem que eu estou apresentando para vocês é ponderada pelo IMC inicial. Então, isso é importante, né? Comer de forma bem balanceada, evitar coisas que naturalmente você já evitaria se quisesse ter uma alimentação saudável, né? Refinados, um excesso de açúcares, né? Processados, alimentos ricos em sódio, corantes, enfim, né? Aditivos industrializados de modo geral. Agora, sobre a diferença de ácido fólico e metilfolato, né? Tradicionalmente, os médicos sempre prescreveram o ácido fólico, né? No entanto, o ácido fólico, ele é uma substância sintética, né? Produzida pela indústria, e para que ele seja biodisponibilizado no organismo, o corpo quebra o ácido fólico, né? E obtém dessa quebra o metilfolato, né? Que é a vitamina B9. A vitamina B9, sim, é prontamente utilizada pelo corpo, o ácido fólico não. Existe um detalhe importante aí. Algumas mulheres apresentam uma mutação na qual elas não conseguem produzir a enzima que quebra o ácido fólico. É mesmo? Nossa. Então, elas muitas vezes estão recebendo ácido fólico achando que estão sendo bem complementadas com essa substância e elas simplesmente não estão absorvendo nada, porque elas não têm a enzima que quebra o ácido fólico. Então, idealmente, você deveria prescrever, né? Os médicos deveriam prescrever e as gestantes deveriam consumir o metilfolato, que já é substância no seu formato absorvível, prontamente absorvível. A questão é que o metilfolato é mais custoso, né? Ele é mais oneroso do que o ácido fólico. Então, pensando em saúde pública, muitas vezes os médicos ainda fazem a opção de prescrever o ácido fólico, né? Mas, idealmente, o melhor seria que a mulher já tomasse o metilfolato. E o metilfolato é muito importante porque é uma molécula envolvida na proliferação celular, né? Em divisões celulares, esse fenômeno da multiplicação celular é muito, muito, muito importante no início do desenvolvimento. Então, se a substância que ajuda a proliferação celular não está presente, o bebê pode apresentar distúrbios do tubo neural, né? A gente chama de DTNs, distúrbios do tubo neural. Então, ele pode ter um não fechamento do tubo neural que acarreta em abertura da coluna vertebral em diferentes alturas. E são danos muito graves, né? De cunho neurológico. Sim. Então, ela idealmente tem que suplementar antes de conceber, no mínimo nos primeiros 3 meses, né?
mas idealmente também até o final da gravidez, porque é uma substância que vai ser usada em toda a gestação, né, pelo bebê. Então, idealmente antes da concepção, para que ela regule os níveis de metilfolato no organismo, conceba e até o final da gestação ela siga usando também. Eu acho que acaba tendo muito um costume pela maioria de acabar tomando só depois que descobre a gestação. Exato, e muitas vezes descobre tardiamente. Exatamente, não faz a suplementação adequadamente. Bom, e durante a gestação, muitas mulheres têm dúvidas com relação à gravidez na vacinação. Você, como mãe e como bióloga, poderia esclarecer pra gente qual a importância da vacinação durante a gestação? Sim. As gestantes compõem um grupo de risco muito delicado, né? E justamente porque existem 2 vidas em jogo, né? E eticamente é complicado você fazer testes em gestantes. Então, por esse motivo, muitas vacinas não são recomendadas durante a gestação, justamente pela falta de teste, justamente por ser um grupo de risco delicado. Principalmente as vacinas que têm vírus vivos atenuados. Então, existe um risco real de infecção. Então, considerando que existe uma vida frágil, indefesa, em questão, você não vai comprometer, não vai submeter aquela vida, né, a um teste. Então, as vacinas de vírus vivos atenuados não são recomendadas, né? Cachumba, por exemplo. Agora, existe, por exemplo, a DTPA, que é uma vacina que você toma ali por 28 semanas, né, de gestação. Ela é importante, difteria, tétano e coqueluche, né? Então, ela não tem esse caráter de ter vírus atenuado, então, por isso ela é administrada, né? Então, acaba sendo basicamente essa, né? Agora, existe hoje a vacina para o Covid, né? Mas também, por exemplo, quando a pandemia surgiu, eu estava gestante. E no momento em que chegou ali a situação em que eu poderia me vacinar, eu fui estudar, né, para ver como é que estava, em que pé que estava a ciência em relação aos resultados, aos testes para gestantes. E naquela época, os testes não existiam, na verdade, né? Não existia ainda teste em gestantes e o que existia era um grupo de dados estadunidenses a respeito de retornos que a população, as mulheres estadunidenses gestantes que tomaram a vacina davam, um retorno que elas davam para o governo, né, para o órgão regulador de saúde deles, informando possíveis efeitos colaterais ou não, etc. Então, era uma análise absolutamente empírica, né, inclusive com poucos testes estatísticos. Em virtude disso, eu decidi não tomar, né, naquele momento. Falei, eu não vou arriscar, né, porque não diz respeito só a mim, diz respeito a mim e ao meu filho, né. Então, até hoje, as vacinas ainda estão em testes, né, principalmente a da Covid. Então, elas ainda não são amplamente recomendadas. Entendi. Por causa desses detalhes aí que nós estamos conversando, né? Agora, a DTPA, sim, uma vacina prontamente administrável e as vacinas para a gripe também, né? Em momentos de campanha, caso a gestante acabe pegando ali um momento de campanha durante a gravidez. Pode vacinar. Então, falando um pouco agora sobre parto prematuro. A gente sabe que o parto prematuro, ele é um problema real, é uma preocupação que eu acredito que muitas mães têm durante ali a gestação, as gestantes têm essa preocupação, mas desde que seja feito um bom pré-natal, isso pode ser prevenido. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre quais sinais de alerta que são importantes ali se atentar, para que seja prevenido, por exemplo, um parto prematuro. Sim. A prematuridade, ela pode estar relacionada a alguns fatores. Então, idade materna extrema, ou gestantes muito novas, ou gestantes muito com idade já bastante avançada, elas podem entrar dentro aí de um grupo de risco, né? Entrar dentro de um fator de risco de idade. Infecções virais podem causar, virais e bacterianas podem causar parto prematuro. Até a infecção de urina, por exemplo, ela pode levar a um parto prematuro. Então, a mulher tem sempre que fazer controle, né, da qualidade da urina durante o pré-natal, para ver se ela não tem uma infecção instalada, porque no quadro infeccioso, em linhas gerais, o corpo pode entender que aquele corpo daquela mãe não está mais apto para guardar a vida daquele bebê.
Então, ele entende que é preciso expulsar esse bebê, né? Muitas vezes prematuramente. Então, novamente, infecções, as idades maternas extremas, abalos emocionais também podem desencadear, né? Partos prematuros. Além disso, além das infecções, nós podemos ter também predisposição genética, né? Então, existem mulheres que carregam uma predisposição a terem os filhos de modo prematuro, mas durante o pré-natal existe um exame que se faz a respeito da espessura do colo do útero, né? E entre outros parâmetros que são calculados para ver se essa mulher tem alguma disposição, uma tendência a ter a prematuridade. Caso, durante esse exame, ela tenha, né, um indício ali de possível parto prematuro, o obstetra vai cuidar no sentido de guardar um repouso, por exemplo, né, de fazer cerclagem do colo do útero, que é uma espécie de uma cirurgia, um fechamento cirúrgico desse colo do útero para ele não se abrir prematuramente, né, e não desencadear um trabalho de parto. Então, novamente, uma boa assistência sempre vai garantir para essa mulher que ela se adiante aos problemas, né? Então, se você está tendo uma boa assistência, está fazendo todos os exames de rotina, caso haja algum indício de parto prematuro, você vai ser bem conduzida, né? E não vai ser pega de surpresa. Certo. Sim, desculpa me interromper. Eu acredito que isso entra muito também no que a senhora falou agora há pouco, acaba coincidindo com a questão da alimentação. Porque se a gestante ela não tem uma boa alimentação, pode impactar no peso e pode ocasionar, por exemplo, um diabetes gestacional. Isso, ou uma mudança na pressão arterial. Ou uma mudança na pressão arterial. São fatores que também podem levar à prematuridade. Exatamente. Então, toda ali a questão de, por exemplo, a gente sabe que são coisas que são bem prevalentes e graves, tanto para a mãe quanto para o bebê, como, por exemplo, ali uma pré-eclâmpsia. Exatamente. Algumas síndromes que podem acontecer também, então... Bem importante. Sim, a pré-eclâmpsia é um quadro muito preocupante, né? E que pode levar a uma necessidade de adiantamento desse nascimento, né? Um nascimento por via cirúrgica ou partos prematuros. E também sabemos que a rede de apoio é algo essencial, né? E ela pode se manifestar de várias formas. Queria saber quem fez ou ainda faz parte da sua rede de apoio, Thalita. Olha, a minha rede de apoio resume-se a um homem, meu esposo. Olha, veja, a rede de apoio realmente, ela é muito importante. Ela é muito importante. Porque uma mãe bem cuidada, né, uma mãe amparada, ela cuida melhor desse bebê. Verdade. Né? Então, como eu não sou daqui, né, e saí de casa cedo para trilhar essa caminhada profissional e pessoal, eu sempre estive longe da minha mãe, né, dos meus pais, pelo menos geograficamente, assim, né? Sempre morei em outra cidade. Mas sempre que as crianças nasceram, a minha mãe esteve comigo, né? Ai, coisa boa. Minha mãe esteve comigo, pelo menos ali nos primeiros 15 dias, para me dar aquela mão, né? Porque a vida parece virar um pouco de cabeça para baixo, depois ela vai voltando ao lugar, né? É verdade. E meu esposo sempre comigo, né? A figura do marido ali, do companheiro, é muito importante, né? Garante uma segurança para essa mulher. Esses primeiros dias são bastante confusos. Nasce uma mãe e um bebê, não nasce apenas um bebê. Principalmente uma primípara, né? Que é uma mulher que está tendo seu primeiro filho. Ela não sabe exatamente como ser mãe. Ela tem uma série de programações biológicas, instintivas, mas está nascendo uma nova circunstância para ela. Ela não sabe viver aquilo. Então, o apoio, né, principalmente da mãe para a mulher, a gestante. A figura da mãe é muito importante, ou de uma madrinha, né, uma outra figura feminina. A figura do marido também, num caráter de segurança, mas a figura de uma outra mulher, uma mulher mais experiente, que já teve filhos também, é fundamental. Então, em todos os nascimentos das nossas crianças, a minha mãe sempre esteve conosco, apesar da presença do meu esposo, ela sempre esteve conosco, nos dando aquele né, suporte ali, um suporte emocional, né? Olha, tá tudo bem, tá parecendo uma loucura, mas vai passar, né? Fica firme aí, eu tô aqui te fazendo uma comidinha, eu tô levando uma canjica para você comer, que seja, né? E isso vai tornando a situação um pouco mais fácil de ser lidada, né? Digerida, psicologicamente existe todo um abalo, né?
uma novidade. Então, você vai se adaptando àquela nova rotina com aquela criança, que demanda de você 24 horas por dia, né? Então, o seu corpo está entregue àquilo, está movido àquilo. Você precisa amamentar, você precisa alimentar. Então, existe todo esse peso, né? Eu preciso fazer essa criança sobreviver, né? E isso é bastante importante. Então, essa rede de apoio, no meu caso, sempre foi assim, né? A presença da minha mãe, a presença do meu esposo. A minha sogra, quando viva, também nos apoiou muito, né? Nos primeiros filhos. Muito bom. E aí, conforme os anos vão passando, a gente vai enrijecendo a carcaça um pouquinho e já vai aprendendo a lidar com essa situação com um pouco mais de previsibilidade, eu diria. Não é que a mulher que já teve vários filhos, ela sabe de tudo, não é isso? Mas ela já sabe o que esperar. Coisa que a mãe de primeira viagem não sabe. Coisas, ela já né? sabe o que esperar, ela sabe que ela vai ficar algum tempo sem dormir, ela sabe como é que se dá a amamentação, a apojadura, que é a descida do leite, ela sabe que o bebê chora muito no começo, ela já... Tudo bem, não é fácil passar muitas vezes por aquilo, mas ela já sabe o que esperar. Ela vai passando e sabe que vai tudo entrando nos eixos depois de um tempo, né? Então essa é a grande mudança aí. E o que você diria para as mulheres que ainda têm dificuldade de pedir ajuda? Que elas sejam humildes, porque nós precisamos de ajuda. Com certeza. Nós precisamos de ajuda, porque você está, principalmente no primeiro mês ali, seu corpo, né, todo o seu ser está entregue a fazer aquele outro serzinho sobreviver. Então você amamenta de meia em meia hora, de 40 em 40 minutos, né, de 1 em 1 hora, durante 24 horas por dia. Então, você precisa de ajuda para alguém fazer uma comida, colocar uma roupa na máquina, né, te ajudar com outras crianças caso elas existam, passar um pano no chão. Então, o princípio que rege tudo isso é a humildade. É você dizer, olha, realmente eu estou numa condição aqui que eu preciso de ajuda, eu não sou uma super mulher, eu não vou dar conta de tudo isso, né? E é esperado que você esteja por conta de cuidar daquele bebê. Tanto é que, né, com os direitos trabalhistas, a licença maternidade foi uma coisa instaurada, né, instituída, porque a mulher ela não é incapaz de dar conta da missão mais importante. Fazer uma jornada dupla. E ainda, né, então, estar recluso um tempo, cuidando desse filho, é fundamental, né? Sim. Possível fazer tudo sozinha, né? Não tem como, é muito Não tem como, nem tem porquê. Nem tem porquê. Você já está cumprindo um excelente papel ali. Exatamente. Né? Fica tranquila que você está fazendo o que você tem que fazer, né? Não precisa se preocupar. Falando então um pouquinho sobre saúde mental e puerpério. A gente sabe que saúde mental é muito importante e ali com a fase do puerpério, às vezes vem o estresse, vem o cansaço. Aquele período ali logo após o parto, muitas mulheres relatam que não é fácil. E a gente sabe também que alguns distúrbios, alguns problemas podem aparecer, como por exemplo a depressão pós-parto. A gente sabe também que pode acontecer ali, por exemplo, o blues puerperal. Então eu queria que a senhora falasse um pouco sobre como foi a sua experiência com o puerpério ao longo das suas gestações e o que a ciência explica hoje pra gente sobre isso com relação ao puerpério e a toda essa fase que tem esse turbilhão de emoções e todas essas Particularmente, coisas. eu nunca vivi um quadro de depressão pós-parto. Nas 4 gestações eu nunca tive. Eu tenho amigas que já tiveram, né? Realmente é uma situação muito delicada. Sim. É normal algum grau de tristeza, né? Isso é normal no começo. Algum grau de choro, né? Um choro mais facilitado. Agora, um choro copioso, um choro que não acaba, né? Uma falta de esperança, um desespero, tudo isso não é normal. Então, o médico que está assistindo a mulher nesse momento, ele também tem que ter uma sensibilidade de perceber e de orientar esse casal que, olha, até aqui é algo normal, a partir disso é preciso já ficar mais atento. Então eu particularmente nunca vivi, já vivi todas as características do puerpério, né? Sim. Que é esse momento ainda de muita ebulição hormonal, né? E isso acaba impactando o seu funcionamento neurológico.
dado também que você tem uma privação de sono, né? Nas primeiras semanas, no primeiro mês, né? Uma privação de sono bem significativa. Isso também mexe com o seu emocional. A gente sabe que quando a gente não dorme bem, a gente não descansa, como é que a gente fica no outro dia? Nervoso, irritado, desatento, né? Assim? Então, isso acontece também com a puérpera, né? Que tá ali entregue àquela criança. Existe a descida do leite, a pojadura, né? Ela pode ainda estar enfrentando certos desconfortos ou dores em virtude do parto. Ela tem uma criança para fazer sobreviver, para amamentar, para alimentar, para acalentar, né? Tudo isso pode ser para ela muito novo. Então, todos esses fatores somados podem levar a uma dificuldade psicológica de lidar com aquelas questões, né? Até mesmo por alterações dos neurotransmissores, né? O funcionamento nervoso. Então, é isso. É preciso entender que até um certo momento é normal, e tudo isso depois de um mês tende a passar, né? Vai se estabilizando. Agora, se a mulher não sai dessa situação de forma nenhuma, né? Se ela não sai, se ela tem sentimentos suicidas, né? Se ela tem sentimentos de morte em relação a esse bebê, né? Coisas mais graves, então ela precisa procurar ajuda. Ela precisa procurar ajuda, porque nós não somos obrigados a passar por situações difíceis sozinhos, né? Existe recurso, existem recursos médicos, né? Farmacológicos para te ajudar a atravessar esse momento. Tem mulheres que enfrentam uma ansiedade muito grande com a amamentação, que também não é um aspecto trivial, né? Não é simplesmente, né, vou dar minha mama aqui, pronto, vai acontecer a amamentação. Ela precisa também, idealmente, de um conhecimento sobre aquilo e de um apoio para que essa amamentação se estabeleça. Ela pode sofrer um quadro de ansiedade muito grande por não conseguir ou não estar conseguindo amamentar, estar tendo fissuras no seio, por exemplo. Isso pode levar a um quadro de ansiedade extrema, pode levar a um desmame precoce, pode levar a um quadro de baby blues, a gente chama vulgarmente de baby blues, né? Esse quadro de depressão pós-parto. Tem que ser olhado, né? Não precisa passar por isso sozinho, tem que pedir ajuda para que você passe por um puerpério de forma mais tranquila. Né? Sabemos também que a amamentação nem sempre é fácil, né? A informação e o apoio fazem toda a diferença. Queria saber um pouquinho como você aprendeu com essa experiência de amamentação. Se teve alguma surpresa durante o caminho? Olha, eu diria que eu dei sorte, assim, um pouco. Antes da primeira filha, eu busquei me informar muito, né? Estudei bastante sobre parto, etc., para conseguir os resultados que eu almejava. E graças a Deus eu consegui, né? Com base em interesse, estudo, né? Buscar as pessoas corretas, os profissionais corretos, criar uma rede ali de profissionais que pudessem me assistir, né? E, é lógico, resultados nenhum profissional vai te dar como garantia, mas ele vai te ajudar a chegar, né, ou chegar mais próximo do resultado que você deseja. Então, eu nunca tive problemas graves com a amamentação, sempre consegui amamentar, amamento, inclusive atualmente, sempre consegui amamentar. As maiores dificuldades que eu enfrentei, até hoje enfrento com a amamentação, é mastite, né? Eu sempre tenho quadros de mastite em virtude do engurgitamento da mama e da privação de sono. Então, é curioso, no meu caso, a mastite sempre vem acompanhada de um quadro de privação. Então, quando a privação está muito grande e eu estou descansando pouco, menos do que deveria, imunologicamente meu corpo dá uma escorregada, e aí as bactérias se alojam ali e se aproveitam de mim, né? E a mastite realmente, olha, eu não desejo para ninguém, né? É um mal-estar terrível. Então, essa foi a dificuldade que eu sempre encontrei. Ponto. Agora, dificuldades mais graves, como não conseguir de fato amamentar, fissuras, né, mamilares, eu nunca tive esse tipo de problema. Agora, muitas mulheres sofrem com a amamentação por falta de apoio e informação. Elas não sabem fazer a pega correta do bebê, elas não sabem colocar o bebê da forma correta, né, o abocanhar da forma correta na mama, e isso fissura a mama, ela não aguenta de tanta dor e abandona a amamentação. Então, em resumo, é isso, né? Agora, essa mulher também não precisa passar por isso sem assistência. Ela pode buscar um banco de leite, onde existem profissionais orientados para conduzi-la, explicar sobre massagem na mama, explicar sobre a pojadura do leite, explicar sobre translactação e tantas outras coisas, né? Então, existe o Hospital Regional do Gama, o Hospital Regional de Santa Maria, o Hospital Regional de Taguatinga, o Hospital Universitário de Brasília, todos eles têm bancos de leite excelentes, né, onde a mulher pode procurar ajuda. Sim. Então, fazendo uma última pergunta aqui para finalizar,
Então, Thalita, eu queria saber se teve alguma mãe ou alguma mulher que te inspirou, assim, durante a maternidade, durante a sua gestação. Olha, quando eu ainda era uma estudante, né, de biologia, eu tive a oportunidade de acompanhar 2 partos domiciliares, 2 partos vaginais domiciliares, de uma amiga, né, que teve um bebê e ela falou, não, eu quero um parto domiciliar e eu queria que você fizesse as fotos pra mim. Gente. E eu falei, que honra, vou sim, vou na É hora, uma né, honra, que experiência. Né? Então, fui pra tirar as fotos, né, e vi acontecendo ali, dentro da casa dela, numa banheira, Nossa, interessante. na água, né, esse Nossa, parto. legal. Aquilo ali me abriu a mente, Mente. né, para uma realidade. Eu falei, nossa, quão forte é isso, né? Eu nem casada era. Então, eu acompanhei esse primeiro parto, acompanhei todo o trabalho de parto dela, fizemos as fotos, né? Via o nascimento, né? O que há de mais incrível, né? Uma criança nascer ali na sua frente. Depois, ela me chamou de novo para um segundo parto, também em casa, também na banheira, né? Aquela banheira inflável. Então, num segundo momento, fui de novo, fui fazer as fotos novamente, né? E vivenciei na pele ali o acompanhamento dessa amiga, né? Então, ela foi uma pessoa que, sem saber, me proporcionou uma experiência que poucas pessoas têm. Se você não é médico, ou se você não é uma doula, né? Você não tem experiência de acompanhar um nascimento, né? Um nascimento por parto normal. E aí você perde a chance de ver aquilo e de se encantar, né? Com aquela experiência. Então eu acredito que essa amiga, ela foi responsável por virar uma chavinha dentro de mim, né? E a partir daquele momento eu comecei a ler, né? Comecei a ler livros sobre a temática do nascimento, dos partos, me encantei e pude, né? Graças a Deus, viver essa experiência no meu âmbito pessoal. Sim. Nossa, interessante, Ai, né? que relato bonito. A maternidade, ela realmente é uma experiência única, né? E é uma trajetória muito bonita. Tem também os seus desafios, mas é uma trajetória que eu acredito que quem passa por ela, quem já passou, afirma que vale a pena ser vivida, né? Com certeza. Eu queria, então, agradecer a senhora pela participação no nosso podcast. Obrigada por compartilhar suas experiências, obrigada por compartilhar os seus conhecimentos com a gente. Eu que agradeço, espero ter colaborado. Foi um bate-papo super legal hoje, a gente esclareceu muitas dúvidas. Muito bom ter a presença sua aqui hoje. Eu que agradeço, estou à disposição. E eu queria falar pro pessoal de casa que se você gostou desse episódio, curte, dá um like, se inscreve aqui no canal. E se você tem alguma amiga, se você tem algum parente, alguém que está passando pelo processo aí da gestação e da maternidade, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. E é isso. Beijo. Tchau.